what's left is right. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Varejando, o nosso podcast oficial da Aprovare, que é a Associação dos Profissionais do Varejo. Hoje, mais uma terça-feira, dia 10 de setembro, vamos comentar sobre as principais notícias do varejo do Brasil e do mundo. E com a gente, integrando nosso time de comentaristas, temos novamente o Maurício Grandeza. Bem-vindo, Maurício. Boa noite. Opa, boa noite, tudo bem e você? Tudo bem? Novamente, o Juliano Russo. Bem-vindo, Juliano. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem. E o quarto elemento, Milton Santana. Bem-vindo, Milton. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fechei o microfone aqui durante toda a preparação, são as gafes de quinta série. Vamos lá. Esse Começando o nosso bate-papo de hoje, Maurício Grandeza separou aí para a gente uma notícia que está borbulhando em todas as mídias aí, né? Que é a questão do gigante do varejo aí, né? Lá do Nordeste. Conta para nós aí, Grupo Mateus, Maurício. É isso aí, Vinícius. Na verdade, é uma notícia que impacta não só o Matheus, né, que é um gigante do Nordeste, boatos aí dele tá comprando o GPA, etc. Mas a notícia é complicada. Ele recebeu lá uma autuação da Receita Federal de R$ 1 bilhão, né? E o que é essa multa, né? É uma série de infrações, mas que principalmente ela rege a questão da utilização de créditos presumidos de ICMS. E esse negócio é um baita rolo, é um rolo que afeta todo o varejo. Dependendo da resolução dessa ação da Receita lá, pode impactar, eu diria que quase todas as grandes varejistas do Brasil. Isso é fruto no Brasil dessa jabuticaba, dessa confusão que é a guerra fiscal, que é a questão tributária no país. A gente até diz que dificilmente uma empresa consegue cumprir todas as obrigações tributárias, porque isso muda de lugar para lugar, interestadual, de onde está vindo para onde está indo. Isso é um grande rolo que a reforma, a promessa da reforma tributária deve melhorar, deve resolver, mas por enquanto é um bicho muito cabeludo. Eu não sei se eles vão conseguir se defender ou se isso vai ficar sendo protelado, mas a questão é que a utilização de créditos não normais, ou seja, a presunção de um crédito de ICM numa operação de atacado, ela pode ter várias interpretações. Eles acreditam que estão fazendo tudo direitinho, mas a Receita, por interpretação da Receita, tá errado. Então, a gente não sabe até onde isso vai, mas acendeu o farol vermelho, luz vermelha, em todos os grandes investidores, na bolsa, em todo mundo que está olhando varejista, porque se essa moda pega aí e esse pente fino for ser passado em grandes operações, vai dar um problema. Eu lembro até, aí é uma coisa rápida, eu trabalhei numa grande rede de varejo que tinha um CD em Pernambuco, e esse CD de uma hora para outra deixou de ser viável simplesmente porque foi retirado um benefício fiscal. Então o Brasil é cheio dessas artimanhas, dessas armadilhas, né? E isso pode viabilizar uma operação de uma hora para outra. Está vendo o Matheus aí sobre grande pressão, as ações já caíram e eu não sei até onde isso vai parar, né? Sem dúvida, né? Como todos dizem, o Brasil não é para amadores, né? Uma diferença de impostos de estados, impostos que não existem em nenhum lugar do mundo, né? Só existe no Brasil. Você tem impostos estaduais, municipais, substituição tributária e assim vai, né? Bom, mais algum comentário sobre esse tema? Ou passamos para o próximo? Bom, então passamos para o próximo. Temos aqui agora o Juliano, separou para nós aí uma notícia que ronda aí o tema da marca própria, né, Juliano? O que você separou para nós aí sobre esse tema? Trabalhei por um tempo com marca própria, na verdade, por um bom tempo com marca própria em varejo, principalmente no Carrefour, então é um assunto que eu gosto bastante. O portal da SA Mais Varejo, Sérgio Alvim Varejo, enfim, um portal de notícias bastante ativo aí no varejo brasileiro, divulgou essa semana uma nova ferramenta que está sendo praticamente disponibilizada aí para todos os varejistas na produção de embalagens de marca própria, especificamente na produção de embalagens. É uma ferramenta que chega a reduzir o processo, acelerar o processo de produção de embalagem em até 75% do seu tempo total, o que é fantástico. E não é só isso.
ela pode trazer os parâmetros regulatórios já na sua inteligência artificial, porque é uma ferramenta de inteligência artificial, de IA, que é um grande issue, né? Todas essas questões regulatórias, principalmente quando os produtos são feitos dentro dessa legislação brasileira bastante complexa. E não para por aí a questão dos benefícios que essa ferramenta traz. Ela traz economia para o desenvolvimento das embalagens, ela traz mais facilidade para o desenvolvimento, com essa questão toda parametrizada pela inteligência artificial, ela traz a possibilidade de conectar os varejistas a tendências de embalagens, porque traz também na retaguarda todas essas referências, né, justamente juntadas aí pela inteligência artificial, e também um ponto bastante importante, que é a possibilidade da troca de informações entre indústria e varejo, benchmarks e etc. E só para dar nome aos bois aqui, né, essa é uma ferramenta de inteligência artificial oferecida pela empresa Amit. É uma empresa brasileira que, na verdade, se define como uma plataforma de B2B com foco em marcas próprias aí no varejo, né? Então, acho que isso realmente pode revolucionar a questão de marcas próprias. Mas só para a gente contextualizar o porquê que é tão importante isso, marca própria não é só mais aquela marquinha de produto de limpeza ou de salgadinho que a gente costumava ver há alguns anos no mercado, tá, pessoal? Hoje, marca própria está em todos os segmentos de maneira bastante horizontal, tá? Os principais segmentos que cresceram nesses últimos anos foram marcas próprias em farmácias, redes de farmácias, beleza, pet shops, material de construção. Então, até material de construção hoje com as suas marcas próprias aí, otimizando capacidades ociosas dos fabricantes, das próprias indústrias. Dois dados bastante interessantes, tá? Segundo a American Retail, 59% de crescimento foi identificado apenas nas 5 maiores redes de farmácias do Brasil. Quase 60% de crescimento no último ano, pessoal. E segundo a Nielsen, hoje, em 34% dos lares brasileiros, tem pelo menos uma marca própria. Então, acho que não só marca própria, tema trazido na carona aí dessa ferramenta de inteligência artificial para produção de embalagens, desenvolvimento de embalagens, vai dar o que falar aí nos próximos meses para o varejo. Eu acho que, falando de marca própria, eu acho que além de todos os benefícios, né, que eu ia atrás, a marca própria ela traz também a questão da segurança de quem está criando essa marca própria, né? Então, associa aí por trás de quem criou a marca, seja o varejista, seja o home center. Então, quando ele valida, ele carimba a marca dele no produto, ele está trazendo também uma questão de segurança, de tradição, de qualidade associada, né? Então, eu acho que é bem importante. Por isso que deve ter crescido muito, né? Associando a marca desconhecida com uma marca de referência, né? Certo, Maurício? Eu até ia falar uma coisa interessante, que a gente está há tanto tempo no varejo, que a gente percebeu que a presença de marca própria também é uma decisão muito forte da indústria. Então, não é que o varejo não queria a marca própria. Durante muito tempo, o braço de ferro entre indústria e varejo era pesadíssimo. Então, eu lembro, pô, tinha 3, 4 fábricas de cerveja, eu falava, não vou fazer marca própria, acabou, ponto final. Né? Mesma coisa sorvete, mesma coisa arroz, sei lá. A pulverização da oferta, ou seja, da quantidade de indústria, permitiu que você chamasse um cara menor e falou, eu quero minha marca própria. Então, eu, como tive muito tempo do lado de compras na área do varejo, a gente buscava, simplesmente não conseguia ter oferta. Eu tentava e a gente só tinha sucesso lá fora, em trazer lâmpadas da China, trazer produtos da Istambul, da Turquia, etc., porque realmente aqui no Brasil não tinha oferta para atender essa demanda, né? E um dado importante. Vamos lá, Bertinho. Opa, não que eu levantou a mão, mas um dado importante aí, né, que o Juliano trouxe aí, que é essa otimização do tempo, né, de criação de embalagem, que assim, a gente sabe quem já trabalhou com marca própria sabe como isso é oneroso, demorado, toda a parte de certificação, toda a parte da questão da informação, principalmente quando você vai para informação técnica e mesmo importado nacional. Então, eu achei bastante interessante essa ferramenta, porque assim, conseguir otimizar isso no tempo que está se propondo, isso dá um salto quantitativo aí para mais marca próprias, excelente, eu acho muito importante. E é bem isso, né? Está em todos os segmentos e é uma fonte de receita, inclusive, né? O Gradeza falou bem. Eu me lembro, por exemplo, na nossa época, a gente estava desenvolvendo, a gente trabalhava na mesma empresa, marca própria, chegou um ponto, começou com empresinhas pequenas, até que chegou um ponto que começou a incomodar, e aí começou, por exemplo, lembro uma negociação com a Unilever.
porque nós começamos a fazer e toda uma equipe de engenharia, etc. e tal, e conseguiu desenvolver um produto próximo do que era o líder. E aí os caras falaram, opa, peraí, tanto que eles acabaram se propondo numa negociação para fazer a nossa marca própria com a nossa forma, com uma pequena modificação, absorvendo até, digamos assim, a sobra, a folga ali de produção da linha deles. Então, já faz parte, né, todo o varejo, não só alimentar, mas de todo o varejo. Sem dúvida. Juliano, você queria complementar? O grande nó da marca própria, né, na verdade, o nó foi desenrolado mesmo, né, muito em cima disso que o Gradeza acabou falando, dessa dificuldade inicial lá atrás, quando a indústria se deu conta de uma questão absolutamente óbvia, de usar a sua capacidade ociosa para produzir marca própria. Então, não tinha como, era um caminho sem volta. Isso daí era, obviamente, que ia acabar dando certo. E isso é lucrativo para o varejo e é muito lucrativo para a indústria também. Isso aí. Com certeza. Bom, mudando um pouco de assunto, né? Uma notícia que saiu hoje, trazendo aí como referência o mercado americano, né? Que é um dos maiores consumidores do planeta. Tem uma notícia que traz aí 5 lições do varejo americano que podem transformar o mercado brasileiro, né? Então, eles trazem aí como primeiro tema essas lições aí do mercado americano, que é praticidade e autoatendimento. Simplifique para crescer. O que podemos falar sobre isso aí, para lição, para a gente aprender com eles? Maurício. Então, cara, na verdade, eu fico o pé atrás com esse negócio de top-down, coisa que vem de fora, porque eu inverteria essa notícia com o seguinte: as lições para as empresas americanas que vieram para o Brasil e não entenderam o Brasil. Então, eu estou muito mais para essa linha: Staples, Walmart, Grainger, Office Max, toda essa galera que veio para cá, Arby's e etc., empresas americanas que vieram e não entenderam o Brasil. Então, eu não sou muito nessa linha de lições do mercado americano. Eu acho que cada mercado e cada povo tem uma característica específica e o resultado é bem distinto, né? Sem dúvida, acho que tem características diferentes, especificamente, mas nesse caso, eles estão citando aqui que é o self-checkout, por exemplo. Então, você já vê muito bem difundido, muito bem sendo utilizado, redes de supermercados com self-checkout, gente que prefere no self-checkout do que no caixa, de repente já está em 50%, 50-50%. Você já vê os pedidos de lanches, sanduíches, redes de fast foods, aí já com self-checkout, aí quase não tem caixa, quase não tem ninguém atendendo. E hoje já estão até numa fase de pedir por mobile, né, de aplicativos. Então, acho que está um pouco de referência, que isso com certeza já funciona muito mais amplamente, muito mais divulgado lá fora, e que acaba acontecendo no varejo aqui um pouco, essa questão aí do autoatendimento, né? Um pouco disso que eles... E demorou, né? E lembrando que assim, essa questão do autoatendimento, eu me lembro quando eu cuidava da área de expansão, lá em 2000, nós já tentamos implementar o self-checkout, e na época o povo não pegou, cara, preferia com fila, demorou a pegar, enquanto lá fora já funcionava, estava aqui, demorou a pegar, mas é uma boa referência. Um outro tópico também dessa mesma matéria é a questão da experiência do cliente, né? Do tratar melhor, cuidar melhor do cliente, ou seja, estar em maior contato com o cliente, é algo que a gente faz, já tem desenvolvido bastante, mas assim, aí você não percebo isso ainda de uma forma generalizada. Tem muitas empresas de médio e pequeno porte que ainda não dão atenção devida para isso, né? Da importância de estar conectado com o cliente, entender como é que ele pensa, entender da experiência dele. Às vezes, tem muita empresa ainda está muito focado no atributo preço, disponibilidade de preço, e às vezes não, o cara às vezes quer atendimento, às vezes o cara quer ser informado, o cara quer ser abordado, ou seja, por ofertas, lançamentos, etc. Então, também é um dos tópicos que eu achei interessante. Mas, por Grandeza, você tem um ponto bem importante, né? As referências de lá nem sempre são aplicáveis aqui, mas tem algumas dicas dessa matéria que vale, sim, uma reflexão, e inclusive para pequenos varejistas. Acho que os grandes sempre estão à frente, né? Mas os médios e pequenos precisam dar mais atenção. Já linkando nesse assunto, né, de experiência do cliente, com certeza é um assunto que a gente sempre fala aqui, que é né, hoje todo mundo vai atrás disso. O segundo ponto que eles falam aí nessa matéria é que é a inteligência artificial, que é outro assunto também muito falado, né, de vários setores, IA aí para todo lado, estão dizendo que a inteligência artificial é o futuro da conexão com o cliente, né? E eles citam realmente
essa personalização no atendimento, entender um pouco a experiência, o que o cliente busca, como busca. Isso vem lá de fora e cada vez mais também é uma ação sem volta, é um caminho sem volta, você vê acontecendo, todo mundo preocupado com a experiência do cliente, né? Então, já o segundo item dele sendo esse aí, IA. O terceiro, Em se tratando de varejo físico, eu tenho muito pé atrás com relação à inteligência artificial. Eu acho que ela tem função muito mais em back-office do que na linha de frente, porque o atendimento, afinal de contas, é feito por pessoas, né? Então, mas o McDonald's tem lá o self, que você pode fazer os pedidos, tal, mas depois alguém lá dentro tá te entregando o sanduíche, etc. Não é totalmente automatizado. Então, o varejo do físico, diferente do online, ele, na minha opinião, ainda tem muito sangue, suor e lágrimas, né? Ainda tem muita gente na linha de frente e eu acho, sim, que tem muita oportunidade, que você falou de CRM, de tentar massificar, tentar entender melhor as necessidades dos grupos de clientes, perfis de cliente, mas a operação mesmo, a linha de frente, é feita por pessoas, é isso que eu acredito ainda. Mas aí, Grande, você tem um ponto importante que você acabou citando, acho que o IA, nesse caso, ele vai ajudar bastante, principalmente na questão do CRM, que é analisar perfil, ou seja, começar, que era a automação desse processo de análise, da questão do Big Data, porque até então a gente tinha restrição de máquinas, restrição de ferramentas, e agora que tem soluções de ferramentas e tal, e um pouco disso que está acelerando é o IA. Eu acho que nesse sentido simples eu concordo com você. O varejo feito por pessoas, as pessoas preferem ser atendidas por pessoas. E tem aquela dor que existe desde o começo do ano, que é a ruptura, né? Então, se o IA conseguir ajudar a redução de ruptura, a gente tem aí 10% de crescimento de faturamento rápido. sem dúvida, já linkando o terceiro tema, né, porque um linkado ao outro, o terceiro ponto sugerido é atendimento ao cliente, né? Eficiência é a palavra de ordem. E o que eles focam aqui muito é que os consumidores americanos, como os brasileiros, ou consumidores no geral, eles esperam respostas rápidas, diretas, sem delongas, né? E eles focam muito no aprimorar o treinamento de equipe. A gente já falou isso muitas vezes, o treinamento da equipe, justamente para oferecer até uma experiência, né? Uma equipe bem treinada, resposta direta, pergunta, tem a resposta. É o terceiro ponto que eles levantam aqui como uma lição do varejo americano, né? Passando para a quarta, que aí sim, acho que mundialmente não tem como ficar de fora, né? Isso é uma sugestão deles, mas não tem jeito, adaptação às novas gerações, né? Conquiste o consumidor do futuro. A gente já falou isso também em alguns podcasts, a nova geração consome diferente, compra diferente, tem necessidades e tempos diferentes do que a geração passada, né? É isso aí. Tanto no trade-off do varejo online para o físico, mas acho que no Brasil tem uma questão muito mais forte ainda, que é a questão de classe social. Então, por exemplo, eu frequento, onde eu moro aqui, estou fora de São Paulo, na Grande São Paulo, eu frequento o supermercado de classe B e C e frequento também o classe A, B, então Pão de Açúcar e um supermercado regionalzinho aqui, né? A gente falou do self-checkout ali, no B e C os caras fogem do self-checkout. Então você vê filas, 4, 5, 6 pessoas na fila e o self-checkout vazio. E no Pão de Açúcar, aqui perto também, você vê que está todo mundo no selfie, ninguém quer ser atendido pelo caixa normal. Então, tem a questão da geracional, né, a questão da adoção geracional, e de classe no Brasil, acho que talvez os Estados Unidos não tenha isso, né? Mais uma vez a gente está falando disso, as desigualdades aqui são muito maiores, então o efeito disso no varejo é sentido sem dúvida, né? Sem dúvida. E como último ponto, trazido aqui por eles, é toda uma onda que está gerando e crescendo em torno da eletromobilidade, né? Então, é a próxima revolução do varejo. Então, tudo que se está gerando, né, com tudo elétrico, geração de carros, geração de abastecimento, carregadores, em volta dos carregadores, então toda uma onda que está gerando aí com a eletromobilidade. Aí tem questões governamentais, incentivo e etc, né? Mas é uma onda que já está bem forte lá. A gente já também vem acompanhando e vem crescendo a questão de venda de carros elétricos, a questões de postos de abastecimento, autonomia, as marcas no Brasil,
mas é uma onda também grande que tem muita lenha para queimar ainda, né, Maurício? Puta, eu pareço aquele cara chato que só resmunga, mas na verdade o Brasil tem soluções de energia muito melhores do que essa, né, do que um carro elétrico. Não sei o que estou falando, o presidente da Toyota, os grandes entendidos aí, da PSG, da Peugeot Citroën, né? O Brasil tem o álcool, tem a cana, já desde a década de 80, 90, então a solução para nós não é ligar mais usinas termoelétricas, né? Porque a gente não dá conta agora, nesse período, de gerar energia suficiente nas hidroelétricas por falta de chuva, e aí a gente tem que ligar na termoelétrica, gerar poluição. Então, esse negócio de que o carro elétrico serve para todo mundo, isso não é a realidade, né? A gente tem pouca usina nuclear, a gente tem falta de chuva, etc. E o Brasil tem boa solução, que eu acho que é o híbrido, né? Que é um carro com motor a combustão a álcool e o elétrico. Então, como eu sempre falei, né? A gente tem que ler essas coisas adaptando sempre ao mercado local, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como começamos falando, né? O Brasil não é para amadores, né? Primeira notícia, o Brasil não é para amadores, então o Brasil aí tem suas particularidades, como qualquer outro país do mundo. Encerramos por aqui. Temos mais alguma notícia? Não, então, por hoje seria isso. Agradecemos a participação de todos. Encerramos mais um Varejando, nosso podcast da Provari. Ressaltamos, lembramos que estamos aí em todas as mídias sociais, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e no Facebook. E voltaremos na semana que vem com mais notícias do varejo no nosso canal Varejando de Podcast. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima semana. Boa noite. Obrigado, pessoal. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.